Preciso contar também que o São Paulo adiou uma promoção combinada no mês de janeiro. Alvo de vários clubes brasileiros nas últimas janelas, Claudinho acaba de deixar o Catar ao lado da família. Vídeo de hoje do canal do Nicola te ajuda a entender essa história. E Roger Machado terá salário bem menor do que de Hernan Crespo. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa comparação, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Novo técnico do São Paulo, Roger Machado, é bem mais barato do que seu antecessor, Hernan Crespo. O gaúcho vai custar, ao lado da sua comissão técnica, cerca de 700 mil reais mensais. Hernan Crespo ganhava R$1 milhão por mês, seus auxiliares custavam outros 300 mil mensais. Ou seja, o São Paulo diminui seu custo com técnico e comissão de 1.300.000 mensais para 700 mil por mês. Uma economia de 600 mil por mês, se a gente multiplicar pelos meses até o fim do ano, me incluir o 13º, dá para dizer que a economia do São Paulo gira na casa dos 6.600.000 reais. Mas, com uma observação importante, a dispensa de Hernan Crespo vai custar logo de cara uma multa de 3.900.000 reais. Roger Machado, que faz sua estreia com a camisa do São Paulo, nessa quinta-feira, confronto contra a Chapecoense no Canindé. O provável São Paulo vai a campo com Rafael no gol, Lucas Ramon, Alan Franco, Sabino, Enzo Dias, no meio campo Bobadilha, Marcos Antônio e Danielzinho, na frente Lucas Moura, Caleri e Luciano. Você gosta da ideia do Roger Machado? Quase pela metade do preço de Hernan Crespo? Acha a contratação equivocada? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião, beleza? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra. Tchau! Hora de falar sobre o São Paulo com promoção adiada. Você vai lembrar que no começo do ano, em meio à disputa da Copa São Paulo de Juniores, o técnico do Sub-20 do Tricolor, o Alan Barcelos, recebeu proposta para treinar o Sub-20 do Palmeiras. Preocupado com a possibilidade de perder o treinador, o São Paulo anunciou a renovação do Barcelos e lhe prometeu, assim que a Copa São Paulo terminasse, que ele seria um membro fixo da comissão técnica efetiva do time principal, para que fosse preparado, para que numa emergência futura pudesse virar o treinador definitivo do Tricolor. O tempo passou, o Alan Barcelos foi vice-campeão da Copinha, perdendo a final para o Cruzeiro, já havia sido campeão na temporada passada, mas ele segue treinando o Sub-20. Desde então, esteve somente em uma oportunidade no CT da Barra Funda, onde treinam os atletas profissionais. Todo o expediente do Alan Barcelos tem sido feito no CT de Cotia, destinado às categorias de base. Justificativa do São Paulo é de que o Alan Barcelos tá nesse momento muito focado numa parte estratégica importante da temporada do Sub-20, com planejamento, contratações, enfim, uma série de coisas estão sendo projetadas e mais para frente ele se juntará à equipe principal do Tricolor. Só para completar, contar que Barcelos e Roger Machado, novo técnico do time principal do São Paulo, nem chegaram a conversar desde a contratação do gaúcho. A grande bomba da quinta-feira veio do Catar. O Al Saad informou que Claudinho deixou o país ao lado da sua família. Justificativa para essa viagem inusitada? Circunstâncias pessoais. Na nota, o clube afirma que segue em contato com o jogador e espera seu retorno a Doha o mais rápido possível. Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com pessoas próximas ao Claudinho e também com os seus representantes, ninguém quis se manifestar. Só vale a lembrança de que o Catar é um dos países que tem sido atacados pelo Irã, mas o campeonato Qatari, que chegou a ser paralisado, foi retomado nessa quinta-feira. E seu time, o Al Saad, joga nessa sexta-feira. Nicola, será que dá para imaginar o Claudinho jogando num clube brasileiro? Vale a lembrança de que a janela de transferências no Brasil para atletas do exterior se encerrou no último dia 3. E o fato de a competição por lá ter sido retomada, ainda que com possibilidade de ataques do Irã, reforça a tese de que ele poderia ficar. Não acredito que a FIFA permita ao Claudinho sair dessa maneira. Importante registrar também que o Claudinho troca o Zenit pelo Al Saad por 20 milhões de euros. Seu contrato só se encerra em junho de 2029. Salário no Catar bastante acima da realidade paga para clubes brasileiros. Por lá, no Al Saad, Claudinho tem 20 jogos, 5 gols e 7 assistências.
é titular absoluto. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal e comentar sobre o que quiser. Beleza? Abraço, tchau. Com certeza, lá na frente no campeonato, você ia falar, pô, tá aquele jogo, aquele ponto perdido contra a Chapecoense, aqueles pontos perdidos contra a Chapecoense. Hoje, independente do resultado do Palmeiras, que também é um time difícil de perder, o Palmeiras perdeu de virada pro Vasco, era fundamental que o São Paulo conseguisse os 3 pontos. Tem uma sequência de jogo difícil, pega o Bragantino, depois pega o Atlético Mineiro, depois pega o Palmeiras. Era importante vencer para o Roger Machado começar bem. Eu acho que não poderia ter acontecido um jogo melhor para ele, jogar em casa, jogar contra o time mais fraco, o time sem tradição, que está voltando da Série B. Era fundamental ganhar. O primeiro tempo do São Paulo foi ruim, foi fraco. A desculpa do gramado, a gente viu que era desculpa mesmo, porque no segundo tempo, contrariando tudo aquilo que se fala do Roger Machado, que os times dele sempre voltam piores do segundo tempo, quando não consegue fazer um primeiro tempo bom, o São Paulo voltou melhor e fez um gol. O Marcos Antônio, que estava desaparecido do jogo, achou um passe importante para o Luciano, que em jogos assim menor é decisivo. Isso a gente sabe que o problema desses jogadores é jogo grande. Jogo grande, realmente, eles pipocam e não conseguem decidir nada. Mas a gente vê o Caleri, de novo, foi decisivo também, fez o segundo gol. O Luciano, decisivo. A única bola que foi no gol, o Rafael fez uma defesa, foi decisivo também. Nesse tipo de jogo, eles são decisivos, eles conseguem fazer o papel deles. E o São Paulo, com todos os méritos, assume a liderança do Campeonato Brasileiro, graças à derrota do Palmeiras de virada. Agora, é aquilo que você falou. Não é porque esse resultado não mostra nada do trabalho do Roger Machado. Nem se vencesse e nem perdendo, não dá para saber o que o treinador é capaz de fazer, porque o cara treinou o time um dia só e o time que entrou em campo hoje era o mesmo time que o Crespo estava colocando em campo. Eu acho que a gente teve algumas boas atuações. Acho que o Bobadilla fez um bom jogo, como vocês falaram, como o Igor falou, fez um bom jogo. O Luciano e o Caleri foram decisivos. E eu acho que o André Silva entrou bem, desses jogadores que entraram, foi o que entrou melhor, que segurou bem a bola ali, controlou o jogo, não ficou lá dentro da área nulo, conseguiu controlar bem o jogo. E agora tem o Bragantino, que está empatando com o Grêmio fora de casa, nesse momento está 1-1. É um adversário difícil, sempre deu trabalho para o São Paulo. O São Paulo conseguiu eliminar o Bragantino no Campeonato Paulista. E que seja o começo de trajetória bom do Roger Machado, que sempre começa bem nos clubes onde ele passa. Mas hoje, eu repito, mais do que o futebol apresentado, que eu acho que o segundo tempo o São Paulo fez um jogo razoável, mas depois que fez o segundo gol, controlou o jogo. Mas mais importante que o futebol apresentado era o resultado. O resultado hoje era fundamental para o São Paulo se manter na parte de cima da tabela e para a torcida também respirar um pouco e respirar um pouco mais aliviada depois de mais uma semana de lambança dessa diretoria aí que faz tudo para acabar com a alegria do torcedor. Mas uma vitória importante, o Canindé mostrou que deu sorte para a gente. Gordinho brilhou arrumando a rede e agora é contra o Bragantino e vamos ver o que acontece. Obrigado para todo mundo aí que participou. Vou lá gravar meu vídeo, daqui a pouco tem vídeo nos 2 canais e amanhã tem live às 3 da tarde só no canal Barulho Jogos, tá? Então agradeço ao Cassinão, alguns meninos que brasileiro depois dos primeiros jogos. Eu não estou falando do jogo contra o Palmeiras, mas até o jogo contra o Palmeiras, um otimismo em relação ao ano, em relação à saída do Casares. E hoje, depois do que aconteceu essa semana, lá nos comentários dos meus vídeos do canal essa semana, a grande preocupação do São Paulo era com o rebaixamento. Voltou a preocupação com o rebaixamento. A gente estava aí, vice-líder do Campeonato Brasileiro. As pessoas já estão preocupadas com o rebaixamento. É inacreditável o que esses caras conseguem fazer com o São Paulo. Com o torcedor do São Paulo, né? Não é nem só com o São Paulo, é com o torcedor do São Paulo. O torcedor do São Paulo não tem um minuto de paz. E eu ainda fui obrigado a ouvir a atrocidade que a torcida estava criticando o Roger porque ele era negro. Cara, a pessoa que fala isso, juro, não tem a noção do que a torcida do São Paulo tem passado nos últimos anos. Tira de contexto uma situação e não tem noção do que a torcida do São Paulo está passando nos últimos 20 anos para falar um negócio desse. Quando o Carpini chegou, ele foi criticado do mesmo jeito. E pelo que eu saiba, o Carpini não é negro. Ele foi criticado do mesmo jeito. E a situação era outra ainda. Porque o Dorival tinha pedido demissão para ir para a seleção e não tinha o que fazer. Você tinha que contratar um outro treinador. E mesmo assim, o Carpini foi criticado,
uma reação muito parecida com o que a torcida do São Paulo teve com a chegada do Roger Machado, e infelizmente a torcida do São Paulo mostrou que estava certa, porque o Carpini foi um fiasco, mais um treinador que chegou sem respaldo, arrogante, brigando com torcedor na arquibancada, um cara que não tinha cacife, não tinha currículo, não tinha história no futebol para ser treinador do São Paulo, e deu no que deu. E não é porque ele era branco, preto, mameluco, escambau, é porque ele era ruim, porque era um treinador ruim. Então, você ouvir que a torcida do São Paulo estava criticando o Roger Machado porque o Roger Machado é negro e a torcida do São Paulo é racista, você me desculpa, velho. Isso aí é pior que a desculpa da diretoria para mandar o Crespo embora. Para mim é pior que isso. Você deixa uma situação complicadíssima como é o racismo, banaliza a situação. Porque aí você reforça o discurso daquele babaca que fala que é tudo mimimi. Não, racismo não é mimimi. Racismo é um assunto muito sério, tem que ser combatido com unhas e dentes por todo mundo. Mas quando você faz um comentário como esse, quando você coloca o racismo como a crítica ao torcedor do São Paulo, além de você estar completamente desconectado da realidade do que é o São Paulo nos últimos 20 anos, você ainda banaliza um assunto muito importante e coloca no mesmo balaio de mimimi, tudo um assunto seríssimo que é o racismo. Então até isso a gente foi obrigado a ouvir, até isso. Só que nesse primeiro tempo, o Roger Machado não tem nada a ver com o que está acontecendo. É a postura dos jogadores do São Paulo que me incomoda